busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, nada melhor que meu torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus, meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, Não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho. O Senhor pode fazer, pode fazer, Ele pode. Só o Senhor pode fazer. só Ele pode.
Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, primeiro lá no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, versículo 3. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 3. Provérbios 18, 3 diz assim: Vindo o ímpio vem também o desprezo, e com a vergonha vem a desgraça. Vindo o ímpio vem também o desprezo, e com a vergonha vem também a desgraça. Agora vai comigo, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, e mantenha a sua Bíblia aberta, capítulo 11, capítulo 12, 13, que nós vamos meditar um pouquinho na vida de alguns personagens aqui, mas antes, vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, nós queremos te dar graças por esse momento e pedimos nessa hora que o teu Espírito leve o nosso pensamento cativo a ti, que o nosso coração possa se abrir para ouvir a tua palavra, que o Senhor quebre qualquer tipo de barreira no nosso ser, tudo aquilo que venha inibir, sufocar a tua palavra, que antes ela possa gerar vida em cada um de nós, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Há um ditado, provavelmente oriental, que tem sido circulado nos últimos meses, que diz mais ou menos assim: tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. Deu para entender? Tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. Uma das informações mais espantosas que nós temos aí nas últimas décadas tem relação com os judeus nos campos de concentração durante o Holocausto nazista. E é curioso que aqueles homens judeus, num período, talvez um dos períodos mais obscuros da história humana, eles tinham a capacidade nos campos de concentração de usar o humor para conseguir passar por aquele momento terrível da vida deles. Inclusive o humor mórbido, o famoso humor negro. Eles chegavam a tirar sarro um do outro naquela circunstância, tiravam força da onde parecia impossível para conseguir passar aquele período terrível da vida deles. Os recém-chegados no campo de concentração, os judeus que estavam lá anteriormente, falavam para eles se dirigirem aos soldados alemães, falavam alguma palavra para eles, dizendo que era um significado. No entanto, aquelas palavras no alemão eram uma ofensa para o soldado. E aí se divertiam com a bronca que o recém-judeu chegava e levava, e tiravam sarro, a famosa trollagem no meio do campo de concentração. Zoavam os soldados, alguns soldados alemães, durante aquele período. Eu também acho muito curioso que uma das regiões mais pobres do Brasil durante a história brasileira, como o Ceará, tanta miséria, tanta dificuldade, tenha gerado para o Brasil tantos humoristas. Não é engraçado isso? Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, quanta gente que o Ceará gera de humorista numa região difícil, pobre, e esse pessoal parece que tira a força de onde não existe. Tem gente assim que se torna robusta no meio do caos. Nos tempos difíceis se fazem fortes, conseguem passar por momentos difíceis e se fortalecem. Olha, eu já tive a oportunidade de conversar com o Queiroz, com a Jane, eu sei de algumas dificuldades que a nossa irmã passou em relação à saúde da família, perdas de entes queridos, e eu não vejo ela reclamar, eu vejo ela sempre em oração, em estado de graça, de gratidão. Isso é louvável, é motivo de exemplo para nós, de alguém que passou por adversidades
e continua fiel a Deus, orando, sem reclamar, sem murmurar, sendo exemplo para nós. No momento de dificuldade, consegue demonstrar força, doçura, e inclusive, como esses homens, a gente ri da vida no meio da dificuldade. Em contrapartida, a gente se vê numa geração que se ofende com tanta facilidade. Um dos livros que eu li no mês passado, Teorias Cínicas, fala um pouquinho do ativismo identitário, e em alguns momentos, tem hora que eu escrevi no canto do livro assim, é o extremo da bizarrice, de alguns ativistas acharem absurdo fornecer o aparelho auditivo para o surdo, porque assim ele deixaria de ter a sua identidade como surdo, como uma pessoa especial, e deveria deixar ele do jeito que ele está, porque quando você tenta ajudá-lo, você está tratando ele como se ele fosse anormal, e para essa geração não existe anormal, tudo é construído socialmente, inclusive isso. O ativismo, por exemplo, gordo, eles acham absurdo médicos tratarem a obesidade como uma doença. Por quê? Porque você vai colocar um padrão de normal, anormal, e não pode, porque isso é ofensivo, aquilo lá é construído socialmente. Nós estamos numa geração que, com todos os avanços tecnológicos, com toda a cultura e a bagagem que o Ocidente construiu, criou, o Ocidente, por conta do pano de fundo cristão, criou a ciência moderna, e tantos avanços a partir disso, nós nos tornamos uma geração frágil. Em tempos favoráveis, nos tornamos uma geração frágil, que se ofende com facilidade, que não tem a robustez que homens tiveram quando passaram por momentos muito mais difíceis, muito mais severos. E eu falo isso, meus irmãos, porque dos capítulos 11 de 1 Reis até o capítulo 13, a gente se depara com alguns personagens que tinham todo um respaldo para ter uma vida bem-sucedida e abençoada. Tinham tudo para dar certo na vida. Começaram, inclusive, bem muitos deles. A gente se depara no capítulo 11 com Salomão, que quando foi chamado por Deus para ser rei, no lugar do seu pai Davi, ele diz: me dá sabedoria, porque é difícil dirigir esse povo. E Deus se agrada com o pedido humilde de Salomão e fala: por que você não pediu dinheiro, poder, mas pediu sabedoria e foi humilde? Eu vou te tornar um homem mais sábio da terra e vou te tornar um homem mais próspero. Começa bem, com sabedoria, conduzindo o povo, constrói o templo. Aí a gente vai para o capítulo 12 e se depara com o filho de Salomão, Roboão, que nasceu no berço de ouro, tem toda a cultura, foi educado, foi instruído, teve tudo do bom e do melhor, tinha todo o potencial para ter uma vida boa, todo o potencial para ter êxito na caminhada dele. Ainda no capítulo 12 a gente se depara com outro homem chamado Jeroboão, que teve uma promessa de Deus, era um homem zeloso, tanto que Salomão confia responsabilidades a ele, porque viu que ele tinha zelo no que ele fazia bem feito as coisas, e aí Salomão dá algumas incumbências, dá responsabilidades, e esse homem se passa no caminho de um profeta que diz: olha, Deus vai colocar 10 tribos na sua mão, se você andar com Deus, Deus vai ser com você, e você vai ter êxito na sua caminhada. Ele tinha uma promessa, uma garantia de Deus: você vai ser abençoado se andar com Deus e dar ouvidos à sua palavra. E lá no capítulo 13 a gente se depara com um jovem profeta, que tem uma missão de Deus, de confrontar o rei, traz uma palavra de juízo para aquele rei, e esse profeta vai corajosamente, apesar de jovem, se dirige ao rei, confronta o rei, obedece a Deus. O rei, quando ouve a palavra de juízo, estica o braço para mandar prendê-lo, e o braço do rei fica paralisado, e o rei diz: olha, ora para Deus restaurar o meu braço. O profeta ora, o braço dele é restaurado, confirmando a autoridade dele, confirmando que ele estava sendo usado, instrumento de Deus naquela circunstância, naquela ocasião. Todos os 4 tinham tudo para ser bem-sucedidos. Tinham bênção, tinha promessa, tinha cultura, tinha favores, tinha tudo do lado deles. No entanto, eles conseguiram transformar a bênção de Deus em maldição. Como é possível você ter cultura, ter formação, você ter
bem, você ter tudo para ser uma bênção e cair na desgraça. Como é possível a pessoa transformar a bênção de Deus em tragédia, em desgraça, cair na tragédia? Como é possível pessoas chegarem nessa situação, igrejas chegarem nessa situação, famílias? E aí eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre esses episódios de maneira rápida nessa noite. Como é que a gente pode transformar uma bênção em maldição? Primeiro, quando os prazeres da carne falam mais alto que o nosso dever para com Deus, para com o próximo. Quando os prazeres da tua carne gritarem, falarem mais alto do que o seu dever diante de Deus, do que o seu dever espiritual, do que o seu dever moral, você pode ter certeza que você começou a caminhar para a desgraça. Você começou a transformar aquilo que era para ser bênção em maldição. Capítulo 11, dos versos 1 a 13, a gente se depara com Salomão. O texto diz que Salomão se envolveu com mulheres de povos aos quais Deus disse para ele não se envolver. Tinham outras culturas, adoravam outros deuses, tinha outra mentalidade. E no entanto o texto diz que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. E aí vai dizer que ele corrompeu o coração dele. Ele passou a erguer altares idólatras. Um homem que começou humilde, o mais sábio, pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, e mesmo sendo o cara mais sábio, ele se deixou levar por aquelas mulheres. Ao invés de influenciar, ele se tornou influenciável. Ele se curvou aos mesmos deuses. Ele caiu na idolatria e assim ele foi alvo do juízo de Deus, da ira de Deus. Deus falou: eu vou vir contra a casa de Davi, contra a sua casa. Não vou fazer agora, vou fazer daqui a pouco, na vida do seu filho. Não porque o filho dele não tinha liberdade, responsabilidade pelos seus atos. Não, porque o coração dele já era inclinado. E aí Deus vem com uma palavra dura sobre a vida de Salomão. E é curioso isso, porque eu vejo muito crente que faz isso. Por exemplo, jovem, quero namorar. Aí ao invés de fazer como o Tim Keller sugere, faça amizade, ore, evangelize, né? E crê em Deus. Ele fica desesperado e fala: não, eu vou namorar, eu vou evangelizar. Ele usa a evangelização como pretexto para satisfazer o quê? Seus instintos, seus desejos. E geralmente a tendência é ele ser influenciado ao invés de influenciar. Ele não tomou a responsabilidade, a atitude baseado em vou pregar mesmo, eu vou formar um discípulo, uma discípula, dependendo de se for um homem ou uma mulher, né, que é o cristão. Mas geralmente ele vai, não, estou desesperado, vou namorar e Deus vai abençoar. E geralmente acontece o inverso, a pessoa acaba sendo influenciada. Se Salomão, sendo o rei mais sábio, foi influenciado, imagina nós, que não temos essa sabedoria, não temos esse conhecimento que ele teve. E meus irmãos, como é um risco a gente viver numa sociedade voltada para os prazeres. Você tomar decisões na sua vida simplesmente para satisfazer prazeres, desejos. C.S. Lewis, no livro Abolição do Homem, ele fala sobre uma sociedade de homens sem peito. Ele diz assim que a sociedade ela vivia só para satisfazer os seus instintos. Ele fala que o ideal do cristão e de qualquer pessoa de bom senso é você submeter os seus instintos à sua razão e aí treinar através dos hábitos para você saber responder a cada coisa de acordo com o valor que ela merece. Ou seja, existem coisas na sociedade que merecem o teu louvor, o teu apreço. Existem coisas que merecem o nosso repúdio. Tem coisas que a gente tem que olhar e falar: isso é abominável diante de Deus. Tem coisas que a gente olha e fala: isso é motivo de louvor. Mas na geração que ele já estava denunciando nos dias dele, as pessoas estavam aprendendo a olhar para o mundo como se não tivesse nenhum significado. Tudo é subjetivo, você que atribui valor para as coisas. Ele falou: isso aí vai gerar um problemaço. Nós estamos gerando homens sem peito, e aí a gente pede para eles ter coragem, mas não tem como ter coragem, não tem peito. Eles estão apenas vivendo pelos seus instintos. A nossa sociedade é assim. Você tem o fenômeno dos algoritmos para satisfazer o que você quer nas redes sociais.
Pesquisou alguma coisa, daqui a pouco aparecem os produtos para você comprar. Por quê? É uma sociedade completamente voltada para satisfazer o nosso apetite. Só que se a gente se curvar esse sistema e viver dessa forma, a gente vai caminhar rapidamente para a tragédia. Salomão, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele passou a ouvir os seus próprios prazeres, os seus instintos. Ele se tornou corrupto, tornou seu coração corrupto, porque foi influenciado pelas mulheres às quais ele se relacionou, quando Deus disse que não era para se relacionar. Segundo, como é que a gente pode transformar uma bênção em tragédia? Quando a conveniência nos ensurdece para a sabedoria. Quando aquilo que é conveniente faz a gente se tornar surdo para aquilo que é permanente, para aquilo que já foi testado pelo crivo do tempo, para aquilo que é sólido, para aquilo que a humanidade olhou e falou: isso aqui tem valor, isso aqui está há muito tempo, isso aqui a gente percebe que é bom. Por quê? Porque Deus estabeleceu. O segundo personagem é Roboão. O texto diz que quando ele é coroado, vai ser coroado rei de Israel, e até então não havia tido uma divisão, ele recebe os moradores, os cidadãos, e eles dizem: olha, diminui os impostos que o seu pai colocou sobre nós, está difícil, está pesado. E aí ele fala assim: então eu vou me consultar aqui com os sábios, aqueles que estiveram no governo do seu pai, gente que viu que Salomão começou bem, estava terminando mal, gente que viu tudo aquilo que Salomão fez de ruim, que tinha sabedoria, que viu, poderia informar ele, gente cabeça branca, gente sábia. E aí ele ouve o pessoal falar: diminui os impostos, diminui, favorece o povo, você vai cair no agrado do povo, você vai cair na simpatia do povo, e você vai reinar e ter prosperidade. E aí ele se reúne com o quê? Com os seus amigos, com aqueles da sua idade, com os seus contemporâneos. Eles dizem: olha, fala assim para esse povo: se o dedo do meu pai vocês acharam pesado, aliás, se os impostos do meu pai foram pesados, vocês não sabem o que vai vir agora para cima de vocês, porque o meu dedo é mais grosso que a cintura do meu pai. Ou seja, coloque mais impostos sobre o povo, seja mais severo que o seu pai, talvez para que assim você vai ser respeitado, talvez o povo não vai te respeitar porque você é jovem, então seja severo. E aí, ao invés de ouvir a sabedoria, ele passa a ouvir a conveniência. E o que acontece? Um racha, como Deus tinha já proferido lá atrás. O reino se divide, 10 tribos passam a se colocar debaixo de Jeroboão, e Roboão fica com a tribo do sul, Judá, fica com 2 tribos. Há uma divisão, ia ter uma guerra, mas Deus fala: não entre em guerra com seus irmãos. Mas aí já tinha tido um racha, uma divisão, já tinha havido tragédia, problema, desgraça, vergonha para a casa de Roboão. Por quê? Porque ele decidiu ouvir aquilo que era conveniente. Ele decidiu ouvir os amiguinhos. Cuidado, jovem, que deixa de ouvir os pais para ouvir os amiguinhos, que deixa de ouvir a voz da experiência para ouvir lá o amigão, a turma. Você quer ser relevante para a turma? Ao invés de acatar aquilo que os seus pais, aquilo que os seus avós, aquilo que as pessoas que querem o teu bem falam. Por quê? Porque elas já viveram, já experimentaram muitas das coisas das quais você vai passar. Mas isso serve até para nós no Ocidente. O Ocidente está caindo nisso por quê? Porque está desprezando milênios, séculos de tradição, daquilo que é valor, daquilo que é moralidade, daquilo que é bom, e está entrando numa criação de uma coisa nova. Edmund Burke, pouquinho antes da Revolução Francesa ficar sangrenta, ele falava assim: olha, não tem problema a gente reformular algumas coisas, reformar a sociedade, mas vocês estão começando do zero. Isso aí não vai dar certo, isso aí vai dar errado. A gente não pode desprezar todos os valores e querer construir tudo do zero. Vocês não podem jogar uma coisa que passou pelo tempo e dar certo e começar do zero, querer construir novos valores, novas coisas. E ele estava certo, porque 3 anos depois começou a fase do terror na Revolução Francesa. 40 mil pessoas foram decapitadas num período de 2 anos. Falam tanto
da caça às bruxas na Idade Média, mas num período curto mataram muito mais gente. Por quê? Porque fizeram uma ruptura muito brusca, radical, que eles eram construir alguma coisa nova, desprezaram a sabedoria. A educação moderna, a mesma coisa, o Lewis que eu citei aqui estava falando isso. Vocês estão querendo construir do zero uma coisa nova, vocês estão querendo estabelecer uma ideologia, ao invés de quê? De reconhecer o que é bom. Né? A ideia inicial do conservadorismo tem a ver assim, gente, por que você vai jogar fora o que está aí há milênios, e que já está mais do que provado por A mais B que dá certo? No caso do Burke, ele estava falando da empatia, não despreza a empatia. Se vocês perderem a capacidade de sentir a dor do outro, vai dar ruim. E aí por isso que entrou na fase do terror. Não queira inventar a roda não, tem coisa que está aí, o ser humano é o mesmo. As crises que a gente passa, muita gente já passou lá atrás. E às vezes nós, na nossa presunção moderna, iluminados, a gente quer descartar tudo isso. Nos achamos demais, esquecemos que tem um monte de gente que já passou por crise que a gente passa hoje, e ao invés de ouvi-los, a gente está querendo o quê? Está querendo inventar a roda. Olha o que Lewis diz: enquanto a antiga educação promovia uma iniciação, a nova apenas condiciona. A antiga lidava com os alunos da mesma maneira como os pássaros crescidos lidam com os filhotes, quando lhes ensinam a voar. A nova pedagogia lida com eles mais como o criador de aves lida com jovens pássaros, fazendo deles alguma coisa com um propósito que os pássaros desconhecem. Em suma, a educação antiga era uma espécie de propagação, homens transmitindo a humanidade para outros homens. A nova é apenas propaganda. Você quer só mostrar a ideia e fala, segue aí, só que o cara está fora do habitat dele como ser humano. O problema da humanidade hoje é que ela tem um avanço da ciência e da tecnologia, mas ela já não sabe nem o que é ser humano. Por isso que a gente ouve essas baboseiras que eu citei há pouco aqui na introdução. Você olha uma pessoa doente e fala, não, isso aqui é construído socialmente, a gente tem que respeitar a identidade do grupo. Ele é doente! Não, mas ele pode melhorar, não, mas é o grupo, você está sendo preconceituoso. Cara, por que a gente chega num nível de baboseira dessa? Por quê? Porque a gente sabe mais o que é ser humano. A geração atual não sabe mais o que o homem é. Sabe por quê? Porque há séculos ela cortou com Deus. Sabe o famoso Deus está morto? Se você tira Deus, você pode ter certeza que vai ser desconstruída a humanidade depois. Você perdeu o fundamento da humanidade, Deus. A gente só sabe quem nós somos quando a gente olha para Deus. O Ocidente olhava para Deus. Os primeiros cientistas olhavam para Deus. Ninguém descartava Deus. Hoje a gente vive num mundo que quer desprezar Deus, que quer descartar Deus. E aí constrói o ser humano a sua própria imagem. Por isso que a gente vai ouvir sempre baboseira atrás de baboseira. A gente está como Roboão. Ao invés de ouvir a sabedoria, a gente está querendo ouvir o contemporâneo. A gente despreza o tradicional, que foi provado por décadas, séculos, milênios, para abraçar o experimental, o novo. E nós somos viciados pelo novo, né? A gente quer tudo que é novo, a gente... Quanto pastor moderninho tem hoje, que olha para o texto e fala, ó, já não dá mais para chamar isso de pecado no século 21. Sério, a gente chama há séculos isso de pecado e os pastores moderninhos não. Vamos tentar dar uma reatualizada na Bíblia, não dá para chamar mais de pecado. Por quê? Porque se acham iluminados demais. Estão mais ouvindo o contemporâneo, ao invés de ouvir o atemporal, o eterno. O mesmo Lewis, ele fala assim, o falso pastor, ele usa o linguajar cristão para trazer ideias contemporâneas. O verdadeiro pastor e pregador, ele usa até a linguagem contemporânea, mas com as ideias eternas, com o atemporal. A gente não pode abrir mão de valores que são imutáveis, eternos. O que aconteceu com Roboão? Ele passou a ouvir o coleguinha, deu mais valor para o contemporâneo do que para aquilo que passou pelo crivo do tempo. Estou falando que a gente não tem que pegar aquilo que é contemporâneo novo de uma maneira radical, desde que você perceba que aquilo é sustentável, aquilo é sólido, aquilo de fato é verdadeiro, né? Não é que a gente vai ficar tudo antiquado e não pode, não é isso que eu estou falando.
falando que naquilo que é fundamental para a vida, essencial, não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão da moralidade cristã, dos valores, da palavra, daquilo que é eterno. Foi o erro desse homem chamado Roboão. Terceiro, sabe quando a gente caminha para a desgraça? Quando o medo e a dúvida se tornam a base das nossas ações. Esse foi o erro de Jeroboão, ainda no capítulo 12, dos versos 26 até os 6 do capítulo 13, você vai ver a história de Jeroboão. Jeroboão, Deus disse, o profeta viu ele e falou assim, olha, Deus vai dividir as tribos, você vai reinar sobre 10 tribos, porque você é um homem íntegro, Deus vai colocar você à frente dessas tribos, e de fato Israel foi até Jeroboão, fala, governe sobre nós, reine sobre nós, ele começa bem. Aí o texto diz que passado algum tempo, ele pensa, mais cedo ou mais tarde o povo vai descer para o templo, lá em Jerusalém, e esse pessoal vai acabar se voltando contra mim, e vai me matar. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir uns altares idólatras, eu vou fazer um culto aqui, idolátrico, e vou falar aqui, vamos adorar aqui, para que descer para Jerusalém? E ele estabelece a idolatria como uma forma de prevenção à sua vida. Ele constrói a idolatria, um sistema idolátrico, para quê? Porque ele estava com medo do povo se voltar contra ele. Só que Deus disse que não ia acontecer isso. Deus disse para ele, se você andar comigo eu vou te abençoar. Mas ele deixou a dúvida entrar no coração. Ele deixou o medo tomar conta do coração dele. E aí tudo que ele fazia era movido por dúvida, era movido por medo. Romanos capítulo 14, verso 23, a parte B diz assim, que tudo que procede da dúvida é pecado. Tudo que provém da dúvida é pecado. Se não é a partir da tua convicção da palavra de Deus, do que ele diz, é pecado. Se está sendo proveniente de um coração temeroso, que não acredita mais na palavra de Deus que é sólida, pode ter certeza que vai vir males e pecados daí. Foi o caso de Jeroboão. A dúvida entrou, a incredulidade entrou, o medo entrou e a consequência foi idolatria, pecado. Tem um provérbio popular, um ditado popular que diz, quem corre com medo não pergunta por caminho. Está cheio de gente correndo por medo, mas não sabe para onde está indo. Por quê? Não tem caminho. Quando o medo toma conta do teu coração e do meu coração, a gente não tem mais orientação, não sabe para onde vai. Você perdeu a capacidade de raciocinar à luz da palavra de Deus, especialmente quando quem corre com medo não pergunta por caminho. Foi o que aconteceu com esse homem e com outros. Quer ver Sara? Sara tinha uma promessa de Deus para que teria um filho que seria através dele que Deus construiria uma nação. O que ela faz com o passar do tempo? Toma minha serva Agar e ela vai te dar um filho, e através dele Deus vai cumprir a promessa dele. Mas Deus não falou para ela fazer isso. Ela fez porque se tornou incrédula, se tornou temerosa, ficou com medo. E o que ela fez? Construiu um problema histórico a longo prazo, que até hoje esses caras estão tretando aí. O lado de Ismael e de Israel tem uma treta de milênios. Por quê? Porque ela foi temerosa. Quer ver um outro exemplo? Os espias. Eles queriam condicionar o povo de Deus à mediocridade. Eles viam uma terra boa, possibilidades, mas o medo tomou conta e falou, vamos viver na mediocridade, na mesmice, porque não vamos além. Porque quando o medo toma conta, a gente não cresce. A gente não vai adiante. Por quê? A gente precisa de ousadia para ir adiante. E Deus nos chamou para ter uma fé que sai do barco, que anda sobre as águas, que vence o medo, que transita em lugares que a gente jamais imaginou e sonhou, porque nem mente pensou, nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus preparou para aqueles que o amam. E às vezes a gente, tomado pela incredulidade e o medo, se reduz a uma vida medíocre, pequena e não cresce. Foi o erro desses homens. Então cuidado, não negocie valores. Tem muita gente negociando em nome do pragmatismo aquilo que Deus já falou, porque olha e fala, será que vai dar certo a igreja, a minha vida, a família? E começa a negociar valores porque o medo tomou conta. Por fim, quando é que a gente pode transformar bênção em maldição? E do capítulo 13, do 1 ao 29, a gente ouve a história do jovem profeta.
Isso acontece quando a nossa obediência é desprovida de discernimento. Não adianta você e eu termos uma obediência cega, porque isso não é fé cristã. Fé cristã é racional. Paulo diz: o nosso culto é racional. Nós não somos chamados a ter uma fé na fé. O nome disso é fideísmo, não é fé bíblica. Esse jovem profeta começou bem, como eu disse. Ele chegou diante de Jeroboão, que era o rei que já tinha se tornado idólatra, trouxe uma palavra de Deus para ele, e aí ele ora, porque o braço de Jeroboão fica paralisado, ele ora, Jeroboão acalma, ele fala: vem cá, percebe que ele é um homem de Deus, come alguma coisa. Ele fala: Deus disse para eu não comer nada, não beber nada, não voltar pelo mesmo caminho que eu vim. O que Deus estava falando através do profeta? Eu não tenho nada a ver com essa terra mais. Eu não tenho nada a ver com esse sistema, com esses valores. Você não vai comer aí, nem beber, porque eu não tenho parte com esse povo mais. Eu não tenho parte com essa rebeldia desse povo. E era para ficar bem claro: não come, não bebe em lugar nenhum. Se alguém te oferecer, não faça isso, que eu quero deixar bem explícito que eu estou reprovando a atitude desse povo. Ele começou bem. Mas o texto diz que quando ele está voltando, um profeta mais velho vai ao encontro dele, fica sabendo da história e diz para ele: vamos para minha casa para a gente comer. Ele fala: Deus disse para eu não comer nada, não beber nada. Deus disse para eu voltar para outro caminho. Mas ele falou: mas Deus apareceu para mim, falou comigo para você vir para minha casa e se alimentar. E o jovem profeta escuta aquele profeta velho, vai para a casa dele. Enquanto eles estão comendo e bebendo, o profeta velho se levanta e diz: assim diz o Senhor, porque você desacatou a palavra dele. E aí prevê um juízo de Deus, no qual ele seria atacado por um leão. No caminho esse jovem vai embora, e de fato um leão o ataca, mas não se alimenta dele, simplesmente o fere, o mata. E quando o profeta vai ao encontro, fica sabendo, vê o leão do lado de um jumento e o corpo daquele profeta novo. Ele então pega aquele profeta e enterra aquele profeta, chora por ele. Qual foi o problema desse profeta? Ele obedeceu a Deus, ele confrontou o rei, ele orou pelo rei, mostrou a autoridade de Deus. No entanto, ele obedeceu não até o final. Foi uma obediência parcial. Por quê? Porque ele não teve discernimento. Tiago vai dizer que Deus não muda. Deus não fala um negócio hoje e desfala amanhã. Quando Deus diz para a gente fazer alguma coisa, é ponto. Deus não é movido por circunstâncias como a gente. Deus tinha falado para ele claramente: você não vai comer e beber em lugar nenhum dessa terra. Por que de repente Deus falou: olha, mudei de ideia, estava equivocado, eu não vi que tinha um profeta ali? Por que Deus ia mudar? Por que ele duvidou da palavra de Deus e creu mais na palavra do profeta? Só porque ele era um profeta? Numa terra pagã? Provavelmente um profeta que não ouvia mais a Deus, porque não confrontou Jeroboão. Deus não muda. E às vezes está cheio de gente arrebentando com a vida porque está ouvindo falso profeta, que fala um negócio que não tem nada a ver com a Bíblia, mas fala: mas ele é homem de Deus. Homem de Deus é quem fala a palavra de Deus. Homem de Deus é quem obedece o que Deus diz na sua palavra. Homem de Deus é quem tenta se alinhar ao caráter de Cristo Jesus. Homem de Deus cheio que anda no Espírito é o que manifesta alegria, delicadeza, fé, longanimidade, humildade, paz, amor. Andai no Espírito, diz Paulo. É isso que é andar no Espírito. Manifestar o caráter de Cristo Jesus. E esse homem tinha a palavra de Deus, como muitos têm a palavra de Deus hoje, muito mais do que outros. Falei de tempos fáceis geram homens fracos. Hoje a gente tem Bíblia no celular, a gente tem Bíblia em grego, que você não precisa saber grego. Você clica lá, já tem a tradução, tem a ideia, tem a raiz da palavra, a gente tem tudo. Você tem palavras no YouTube, mas está cheio de gente sem discernimento, ouvindo gente que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E se arrebentando por isso, e tendo as bênçãos transformadas em maldição. Como aconteceu lá nos tempos de Malaquias.
Ele diz que Deus tinha transformado bênçãos em maldição. Como? Quando você se coloca debaixo de um pastoreio de um falso pregador. Porque você acata aquela palavra falsa e a sua vida vai se arrebentar. Por quê? Porque é falsa. Você vai esperar alguma coisa que não vai dar certo. Pastor amigo meu, vou falar porque ele já citou isso várias vezes, amigo também do pastor Jonas, pastor Jaderson, falou que muitos anos atrás se surpreendeu porque chegou num velório e descobriu que a irmã tinha morrido porque tinha parado de tomar o remédio dela. Por que ela parou de tomar o remédio? Porque ela ouviu o pregador da televisão que tinha que parar se ela tivesse fé e morreu. Precisava? Não. Por que morreu? Porque obedeceu sem discernimento. Não adianta obedecer se você não está tendo discernimento do que Deus diz. A gente vai colher frutos amargos por causa disso. Amém? Como é que eu posso transformar uma coisa boa em tragédia? Primeiro, quando você deixa que os prazeres da carne falem mais alto do que o teu dever. Segundo, quando a gente ouve a conveniência ao invés da sabedoria. Terceiro, quando o medo e a dúvida se tornam a base das suas decisões, das suas ações. E quarto, quando a gente obedece sem discernimento. Alguns conselhos práticos para a gente terminar. Meu irmão, nunca permita, como eu falei, que o prazer fale mais alto. Quem vive para satisfazer instintos se rebaixa ao nível animalesco. Você descarta a dignidade da vocação humana. Você passa a viver no nível do animal, para suprir instintos. 2, desconfie de todo ensino inovador. Mesmo que seja coisa boa, mas sempre fica com o pé atrás. Se ninguém nunca falou isso, fica desconfiado. Porque não é possível que em 2000 anos de igreja, nunca ninguém viu aquilo. É o inovador, é o cara, eu descobri. Desconfia. Eu já fico... Quando eu começo a ouvir um negócio que eu nunca ouvi alguém falar, às vezes até ouvi também. Um herege do passado também falando a mesma coisa. Eu já desconfia de tudo aquilo que é muito inovador. Fica com o pé atrás, é um conselho para a tua vida. Jamais visto na experiência humana, especialmente se você percebe que tem uma desconexão com a realidade. Igual eu falei da doença. Se tem um negócio não bate muito com a realidade, você vê a coisa e fala, mas não está batendo. Desconfia. Desconfia para a tua saúde. Seja firme nas promessas de Deus, nunca seja levado pelas circunstâncias. Estou mal, será que Deus... Não seja levado, seja firme nas promessas de Deus. E quarto, busque entender com afinco a Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé. A Bíblia é o modo como Deus decidiu se comunicar com a gente. Deus não vai falar uma coisa diferente do que Ele falou na Bíblia. Se você ouvir uma palavra de alguém que fala, Deus está te dizendo e está diferente da Bíblia, é falso profeta, descarta. Descarta que é falso profeta. Busque entender com afinco a Bíblia. Finca o pé nela, que ela seja a tua base, não os nossos achismos. Fica com a Bíblia, não com falsos conceitos que a gente aprende nessas subculturas evangélicas na nossa caminhada. Não com clichês do evangeliquez, fica com a Bíblia. Não com os nossos sentimentos, fica com a Bíblia. É sempre a Bíblia, irmãos. Sempre a Bíblia. Porque às vezes na caminhada a gente vai ouvindo muito conceito equivocado e vai trazendo para a vida e quebra a cara. Por quê? Porque não é o que Deus falou. Creia na Bíblia. Amém? Você crê na Bíblia? Deixa eu terminar só falando um negócio para você. Para ver se a gente crê na Bíblia. Vou dar um exemplo, a gente vai... Daqui a pouco vocês vêm tocar aqui. Em Lucas 6,38 tem uma palavra de Deus que diz assim: deem, e Deus te devolverá. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante, né? O que é dar? O verbo mostra o que dar? O que é? O que é verbo? Verbo é ação, né? Então está falando, haja, você precisa fazer algo. Aí o que ele fala? Se você dar, você contribuir, ter essa ação, não é só eu creio, não é o sim, eu faço. Ele vai devolver o quê? O que é uma boa medida? É um negócio grande. O que é calcado? Sabe quando você aperta para caber mais? Aí você sacode para preencher todos os espaços. Dê e Deus te devolverá boa medida, calcada, sacudida e o quê?
transbordante. Então está falando o quê? Dá o quê? Oferte o seu dinheiro e ele vai devolver isso em grandes proporções. Amém? Amém? Não. Abre a sua Bíblia em Lucas 6,38. Está vendo? Eu podia acabar o culto fazendo um apelo para você trazer dinheiro aqui. Porque a gente cometeu uma gafe. Você não abriu a Bíblia. Eu só falei Lucas 6,38, você não foi olhar. Lê o que diz o verso 36 e 37. Lê alto aí alguém para nós. Vai lá, Jonathan, você tem uma voz alta. Lucas 6,36. Você já leu esse versículo em envelope de oferta? Quem já leu? Bem, e Deus te devolverá, boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Então ele fala, dá dinheiro que Deus vai te devolver. Mas o que diz o versículo 36 antes? Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Perdoem e serão perdoados no final. Está falando de perdão, não está falando de dinheiro. O texto não está falando de dinheiro, está falando de perdão. Deem perdão. E você vai receber uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Por quê? Porque você perdoa um pecado de um irmão, e Deus perdoa um pecado, uma ofensa que a gente cometeu contra Ele infinita, eterna. E a gente não consegue pagar. E Ele condiciona, inclusive, no Pai Nosso. Se vocês não perdoarem as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Você viu como que é fácil? Se eu tivesse feito um apelo, talvez a gente tinha levantado uma grana boa aqui, viu, pastor? Eu estou só falando isso porque eu acabei de ensinar o quarto ponto aqui, que não adianta obedecer sem discernimento. Não é porque o pastor pega o microfone e fala, irmão, oferte que Deus vai te devolver uma boa medida. Então, peraí, pastor, mas o versículo 36 está falando de perdão e misericórdia, está falando de dinheiro. Por quê? Você ia obedecer sem discernimento. E se a gente obedece sem discernimento, talvez você vinha aqui, dava um dinheirão e falava, agora eu vou esperar Deus. Aí Deus não manda. Aí Deus não manda. Aí você, como que eu vou pagar a conta agora? Mas Deus não mandou, você dá nada. É o cara que te manipulou. Eu só quis fazer esse exercício, irmãos, eu já até fiz umas outras vezes, porque é muito fácil às vezes manipular. Quando eu brinco aqui é fácil a gente criar um pragmatismo, uma metodologia para fazer a coisa andar, é porque é fácil mesmo, não é difícil não. Dizem alguns pastores que não tem nada melhor que move as pessoas do que culpa, medo e ganância. Sabe por que tua vida está travada, irmão? Porque você fez um negócio lá em 1983 e você está com essa culpa aí, você não der uma oferta, Deus não vai destravar a tua vida. Aí o cara vai lá, é verdade, por isso que eu não tenho dinheiro. Não é porque a gente não administra bem, é porque fez um negócio. Ou se não, se você não fizer, Deus vai o gafanhoto vai vir. Também é outro texto que muita gente não entende. Malaquias não está falando daquilo que a gente costuma ouvir, não. Não é? Tinha sacerdotes corruptos lá. Era outra história. A bronca de Deus é com os sacerdotes. E aí a pessoa vem com medo do gafanhoto e vai lá e dá dinheiro. Ou se não, ganância. Deus vai te abençoar. Opa, então eu quero. Aí tem irmão que dá a casa, dá a chave do carro, faz isso se Deus quiser que você faça, mas não porque alguém te manipulou. Então, meus irmãos, cuidado. Obediência sem discernimento. Fica com a Bíblia em todo o tempo. Fica com a Bíblia. Não é isso aí, pastor. Que os bereanos foram elogiados por quê? Alguém lembra? Por que Paulo diz que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica? O que eles faziam diferente? Os crentes da Bereia faziam o que de diferente dos crentes da Tessalônica? Alguém lembra? Consultava. Nossa, mas não era Paulo que estava pregando? Não importa, eu fico com a Bíblia. Porque se eu não ficar com a Bíblia, eu vou me arrebentar. A Bíblia tem que ser o fundamento da nossa vida, amém? Que Deus nos livre de transformar a bênção que Ele colocou nas nossas mãos em maldição. Não permita isso. Ouça a sabedoria, foque no seu dever cristão,
que você já sabe que Deus colocou sobre você. Não tenha medo, creia na palavra de Deus em todo o tempo e sempre tenha conhecimento bíblico para você acatar a palavra dele. Pai, te damos graças no nome do teu filho Jesus, pela tua santa palavra que nos admoesta muitas vezes, que nos exorta e que nos mostra exemplos de homens que marcaram a história como Salomão, e todavia, mesmo sendo abençoado ricamente por ti, reconhecido por muitos como o rei mais sábio de Israel, ainda assim ele corrompeu seu coração. E tantos outros. Isso está registrado para servir de exemplo para nós, que estamos aqui séculos depois, para que a gente não caia no mesmo erro. O Senhor nos abençoou, Pai. O Senhor tem abençoado as nossas vidas como igreja, e nós não queremos transformar uma coisa boa em desgraça. Nós não queremos jamais transformar a tua bênção em mazela. Não permita que a gente caia nisso, é o que nós te pedimos, em nome do teu filho Jesus. Amém? Aquietai-vos e sabei que eu sou